Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez para compartilharmos da vida e da palavra do Senhor. Hoje é o dia que o Senhor já fez, amém, irmãos? Glória a Deus, que bênção, podemos compartilhar da vida de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma porção do céu para derramar sobre as nossas vidas hoje, amém? Glória a Deus, bom dia, Tati, a graça e a paz, bom dia, pastora Ju, tia Nete, glória a Deus, bom dia, tia Nete, Deus abençoe seu dia também, glória a Deus, queridos, que bênção. Que bom podermos estar aqui, né, para compartilhar da palavra do Senhor, para nós orarmos juntos. Nós temos compartilhado tantos testemunhos de orações respondidas, tantas bênçãos, coisas maravilhosas que o Senhor tem feito no nosso meio, amém? Se você tem algum testemunho, você pode compartilhar conosco através do Instagram e também no WhatsApp, você pode escrever o seu testemunho. Semana passada nós lemos aqui, né, o testemunho poderoso da cura da Rafaela, fiquei tão feliz e também temos tido vários testemunhos aqui, o pastor Fernando também está lendo, né, todos os dias e eu creio que teremos ainda mais, amém? Bom dia, Ivone, glória a Deus, queridos, que bênção, seja muito bem-vindo à nossa live. E, queridos, eu gostaria de começar, né, esse momento de oração e declaração da palavra. Eu sei que nós, o jejum transmitindo graça, né, jejum de palavras negativas, terminou nesse domingo agora, mas eu gostaria de declarar uma palavra com você. Hoje quero compartilhar um pouquinho a respeito de fé, como crescer em fé e ter uma vida vitoriosa. Você deseja isso na sua vida? Eu quero crescer muito em fé. E eu gostaria de começar declarando a palavra do Senhor. E se você puder, onde você está agora, fechar os seus olhos, colocar a sua mão, né, sobre o seu coração, amém. Ô, pastora Helena, glória a Deus, bom dia. E vamos declarar juntos a palavra, amém. Quero ler com você aqui Romanos 10:17, deixa eu só abrir aqui. Romanos 10:17, que fala assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém, queridos? Nossa fé é fortalecida quando nós ouvimos a pregação, quando nós lemos a palavra de Cristo, a nossa fé é fortalecida. Amém? Se você puder declarar essa palavra, vamos falar juntos. Eu tenho uma medida de fé que Deus me deu. Eu nunca mais direi que não tenho fé. Eu vivo nesta fé e declaro que a minha fé será eficaz e trará à existência aquilo que não existe. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é chamada a palavra da fé. Esta palavra está perto de mim. Eu a confesso com a minha boca e ela produz os milagres de Deus na minha vida. Essa é a fé que não se baseia em fatos, mas se baseia na verdade da palavra de Deus. Eu tenho o mesmo espírito da fé, como está escrito: creio e por isso eu falo. Quanto mais eu falo, mais eu creio.
Eu tenho o espírito da fé do tipo de Deus, a fé que remove as montanhas. Eu alimento a minha fé e o meu espírito com a palavra viva de Deus, e a palavra de Deus habita ricamente em mim. Amém, queridos? Glória a Deus. A nossa fé, ela é fortalecida. Quanto mais nós ouvimos a palavra, quanto mais nós declaramos a palavra, mais a nossa fé é fortalecida, mais a nossa fé é alimentada, mais a nossa fé cresce. Nós declaramos aqui, nós temos a fé que remove montanhas, e a palavra de Deus, ela habita ricamente dentro do nosso coração. Amém? Se você puder declarar isso mais uma vez, a palavra de Deus, ela habita, ela habita ricamente, ela está arraigada dentro do meu coração. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar. Se você tem algum pedido de oração, nós temos orado por salvação, nós temos orado por cura, nós temos orado pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, e nós vamos declarar que essas pessoas terão um encontro com Deus. Nós temos nossa temporada de encontros, já está começando, e a nossa oportunidade de fazer um convite para que a vida dessa pessoa seja transformada para sempre. Amém, queridos? Se você quiser colocar aqui no chat o nome das pessoas, e nós vamos declarar, seja por cura, seja por salvação, seja por restauração, nós vamos declarar a palavra de Deus sobre a vida dessas pessoas agora. Amém? Amém. Amém. Senhor, obrigada, Pai, porque nós podemos estar aqui mais uma vez para receber, para ouvir, para sermos fortalecidos e enriquecidos pela Tua palavra. Senhor, que nesta manhã nossa fé seja fortalecida pelas palavras que serão liberadas diretamente do trono do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, eu creio e declaro que a Tua palavra, quando liberada, ela não volta vazia, mas ela nos edifica, ela nos fortalece, ela nos direciona, ela fortalece o nosso coração, a nossa mente, abre os nossos olhos para as verdades espirituais. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que a Tua palavra, ela habita ricamente no nosso coração. E hoje, Senhor, eu declaro que o justo vive pela fé. Nós vivemos pela fé, a fé na palavra de um Deus vivo, de um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que transforma, um Deus que nos fortalece. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro nesta manhã que nós rejeitamos toda palavra de desânimo, de dúvida, de incredulidade, de medo, toda palavra, Senhor, que vem contra a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos. E nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus de provisão, o Senhor é um Deus de cura, o Senhor é um Deus de salvação. E eu declaro, Senhor, nesta manhã, sobre a vida, Senhor, do Reinaldo. Eu declaro, Senhor, sobre a vida da Maria Aparecida, da Ionice, Senhor, que eles vão conhecer ao Senhor no seu coração. Eu declaro sobre a vida do Alisson, declaro sobre o Osvaldo, a Adriana, o Ramsés, o Pedro, o Gustavo. Senhor, eles terão um encontro verdadeiro com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, as escamas dos olhos caiam agora, que Teu Espírito Santo esteja falando ao coração deles, para que eles tenham, Senhor, a oportunidade de conhecer a Ti, de conhecer ao Senhor, de conhecer este amor, Pai, o amor do Senhor que nos salva, que nos resgatou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Eu declaro a luz do Senhor vai brilhar sobre a vida de cada um que nós declaramos o nome aqui. Senhor, eles não vão viver mais nas trevas, eles não vão mais viver debaixo de engano, mas eles vão conhecer, a luz do Senhor vai brilhar no seu coração, e eles vão conhecer a um Deus que salva, o Deus que restaura, o Deus que transforma as nossas vidas.
Senhor, e eu declaro a cura também sobre a vida da Sônia. Senhor, toda enfermidade bate em retirada agora, em nome de Jesus. Nós declaramos que o corpo da Sônia vai responder a medicamentos, tratamentos, em nome de Jesus. Que ela seja curada, ela seja restaurada agora, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos agora que nosso coração está pronto para receber tudo que o Senhor tem para nós. Que sejamos edificados, fortalecidos, que haja um transbordar da vida do Senhor sobre nós agora, em nome de Jesus. Amém, 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 Senhor. Amém, amém, queridos. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Que poderoso. E, amados, eu creio que o Senhor, Ele é bom. E a sua misericórdia, ela se renova sobre nós a cada manhã. Então, não desanime, não retroceda. Permaneça orando, permaneça crendo na cura, na provisão, na restauração, na salvação de cada uma das pessoas que nós temos orado. Amém, queridos? Não se esqueça, a palavra de Deus, ela habita ricamente no nosso coração. Essa frase ficou aqui na minha mente. A palavra do Senhor habita ricamente em nós. E, queridos, eu gostaria de compartilhar rapidamente uma palavra. Irmãos, desculpa. Eu e o pastor Fernando, né? Nós estamos sofrendo com essa tosse. Já tem algumas semanas. Mas em nome de Jesus, nós estamos curados. Creio que ar-condicionado, esse tempo seco, nós temos sofrido um pouquinho com a voz, mas em nome de Jesus nós estamos curados. E, queridos, eu gostaria de compartilhar mais uma vez que eu estou lendo esse livro, né, novamente. Já terminei, né? Eu queria compartilhar com você. Hoje é o último capítulo do livro que eu comecei a ler novamente. Já compartilhei com os irmãos aqui algumas coisas que eu estava lendo, mas ontem eu estava lendo aqui, é o último capítulo do livro, e eu queria compartilhar uma breve meditação aqui com você sobre crescer em fé e ter uma vida vitoriosa. E eu creio que todos nós desejamos crescer em fé, todos os dias, porque sem fé, queridos, é impossível agradar ao Senhor. Por isso que hoje eu já comecei orando que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa fé cresça, que a nossa fé seja alimentada pela palavra de Deus. E como nós lemos lá em Romanos 10:17, que fala, a nossa fé, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A nossa fé, queridos, ela é alimentada, e ela cresce à medida que nós ouvimos e nos alimentamos da palavra de Deus. Aqui, essa palavra, a pregação, no original significa instrução. Quando a fé vem pela instrução, quando nós somos instruídos pela palavra, quando nós ouvimos, quando nós recebemos, quando nós lemos a palavra de Deus, a nossa fé, ela é fortalecida, ela é alimentada, ela cresce. E, queridos, assim como nós nos alimentamos todos os dias, pensa, eu brinco com as crianças, quando eu como balinha, chocolate, sorvete, picolé todos os dias, eu vou crescer forte e saudável? Não! Aí eu brinco com elas, vou ter dor de barriga, vou ficar fraco, em algum momento minha energia vai cair e eu não vou ter força para fazer nada. Mas quando eu me alimento bem, quando eu como arroz, feijão, carne, verdura, eu fico forte, eu fico saudável. O meu corpo metaboliza esse alimento e isso vai transformar o meu corpo, vai transformar a minha saúde. É a mesma coisa, queridos, com a palavra de Deus. Eu não oro só uma vez por semana. Eu não oro só quando eu tenho necessidade, quando eu estou passando por um problema, quando eu estou passando
por uma situação difícil. Não, queridos, nós precisamos orar todos os dias. Nós precisamos nos alimentar todos os dias. Isso parece tão óbvio, mas o óbvio não pode ser esquecido. E é o que às vezes mais nós somos atacados. São nas coisas simples, são nas coisas óbvias. Queridos, nós precisamos nos alimentar da palavra todos os dias. Porque a nossa fé, ela é fortalecida. A palavra está falando, a fé vem. A fé, ela vem. Você quer ter uma vida vitoriosa? Você quer ver a sua fé crescendo a cada dia? Então, se alimenta da palavra. Quando eu me alimento da palavra, quando eu ouço uma pregação, quando eu leio a palavra de Deus, isso é alimento para mim. Isso vai ser metabolizado dentro de mim. Isso vai me transformar. Queridos, a palavra precisa entrar dentro de nós. O alimento, ele não vai fazer efeito nenhum lá no prato. Você precisa comer, ele precisa entrar dentro de você, precisa ser metabolizado. E assim ele vai alcançar todo o corpo. A palavra de Deus é a mesma coisa. Queridos, nós não podemos a palavra não pode apenas estar aqui na mente. Ela precisa entrar no coração. Ela precisa ser revelada. A palavra de Deus precisa dentro de nós. Nós primeiro nos alimentamos do Logos, da palavra escrita, mas depois a palavra rema, revelada, que é o Espírito Santo transmitindo para o nosso espírito o conhecimento. Queridos, conhecimento na mente não vai adiantar de nada, mas o conhecimento transmitido através do Espírito dentro do nosso coração, isso é que vai trazer a transformação. Sabe, amados, quando nós lemos a palavra e a luz de Deus brilha dentro de nós, com intensidade, com realidade, é isso que nos alimenta, é isso que nos fortalece. Nossa, amados, ontem eu estava lendo, eu terminei o livro de Josué e eu comecei a ler o livro de Juízes e eu estava pensando, falei, Senhor, mas como é que pode uma coisa dessas, né? Porque lá no livro de Juízes, no capítulo, não me lembro se é no 2 ou no 3, gente do céu, o povo, mas o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo misericordioso, porque o povo entrou na terra de Canaã, eles viram os milagres do Senhor acontecendo, eles conquistaram as terras, eles receberam a herança, mas que eles teve algumas regiões que eles não foram contra os inimigos, e ali o povo de Deus começou a se misturar com o povo que habitava ali na terra de Canaã. E isso trouxe tanto problema, isso trouxe tantas questões, porque eles começaram a adorar outros deuses, eles começaram a casar entre si, virou uma bagunça. Mas, queridos, o Senhor mesmo assim levantou homens de Deus para destruir os inimigos e salvar e trazer trazer alento ali para o povo, porque eles estavam sofrendo. E eu fiquei pensando, Senhor, como é importante, né? O Senhor já nos separou, o Senhor nós somos separados, nós fomos escolhidos como povo santo, como aqueles que foram justificados. E eu fiquei pensando, né, a respeito da mistura. Sabe, queridos, só uma meditação que tá um pouco fora aqui do que eu tô falando, mas a luz de Deus precisa brilhar dentro de nós. Você precisa ler a palavra, não o Logos, não só o escrito, mas ter a revelação. Não é o conhecimento mental, isso não vai mudar você, isso não muda ninguém, isso não vai mudar o ambiente da sua casa. Então você precisa pedir por revelação. Peça, Senhor, me dá revelação, porque a tua palavra que é viva, que é eficaz, eu quero que ela habite dentro de mim e traga revelação. Queridos, então ore. Lá em 2 Coríntios, quero ler aqui rapidinho. 2 Coríntios 2,14, que fala o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo
sempre nos conduz em triunfo. Desculpa, irmãos, é 1 Coríntios, perdão. 1 Coríntios 2,14. Eu li errado, perdão. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha só o que o Senhor está falando aqui. O homem natural, aquele que só tem a palavra de Deus na sua mente, o conhecimento mental, ele não vai aceitar as coisas do Espírito, porque para ele é loucura. Como assim eu vou crer num Deus que supre todas as minhas necessidades? Isso é loucura para aquele que só tem o conhecimento e não a revelação. Mas, olha só, mas aquele que discerne espiritualmente, esse pode entender a palavra de Deus. E essa palavra aqui, discernir, é valorizar. Você valoriza a palavra de Deus? Queridos, é muito importante. Não trate a palavra do Senhor como algo apenas de conhecimento, porque mental, porque isso não vai mudar você, isso não vai mudar a sua situação, isso não vai mudar o ambiente da sua casa, não vai restaurar o seu casamento, mas a palavra revelada, quando você declara com a luz de Deus brilhando dentro do seu coração, quando isso queima dentro de você e você libera através da sua boca, isso sim traz a transformação, porque aquilo entrou dentro de você, trouxe uma transformação dentro de você primeiro, e isso vai afetar todos que estão à sua volta. Amém, queridos? E por último, eu quero ler aqui 1 Coríntios 4:1, que fala: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, quero que você guarde hoje. Primeira coisa, que a palavra de Deus, ela habita ricamente dentro de você. Segunda coisa, eu preciso me alimentar da palavra todos os dias, para que a minha fé seja fortalecida, para que a minha fé cresça, para que a minha fé seja forte. Terceira coisa, eu preciso me alimentar e essa palavra entrar dentro de mim, porque assim ela vai trazer a transformação necessária. Quarta coisa, a palavra de Deus não é conhecimento mental, mas é revelação. E a quinta coisa, você e eu somos despenseiros da palavra de Deus. Eu e você somos aqueles que guardam a palavra de Deus. Mas o despenseiro, ele administra, ele guarda, ele tem ali, que aqui a palavra, queridos, o despenseiro, no original, é aquele que é o administrador da casa. Ele é aquele que reparte a porção do alimento para cada servo da casa. Ele comanda como que o alimento vai ser distribuído. Então, queridos, você é um dispenseiro dos mistérios de Deus. Nós recebemos, nós temos a revelação, nós somos transformados. Isso queima, incendeia o nosso coração, mas não fica só para nós. Nós repartimos com aquelas pessoas que precisam. Nós alimentamos outros que precisam da palavra de Deus. Então, se você puder declarar aí onde você está: eu sou um despenseiro da palavra e dos mistérios de Deus. Eu recebo, eu sou transformado e eu transbordo na vida de outros. Queridos, isso é poderoso demais, isso é tão maravilhoso. Olha só, o Senhor nos colocou como despenseiros da sua casa. Você é aquele que recebe, que tem a revelação. Você é aquele que se alimenta, que é fortalecido. E você foi chamado para fortalecer e alimentar outros. Isso é maravilhoso demais, queridos. Eu fico tão feliz de ter sido escolhida, de ter sido separada. Ontem eu estava passando e eu li, numa camiseta de uma moça que estava parada esperando assim, 1 Pedro 2,9. Nós somos nação santa, nós somos sacerdócio real, nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Olha só, queridos, quem é você?
Você é aquele que o Senhor já escolheu. Você é o despenseiro. As pessoas virão até você para que você possa alimentá-los com a palavra de Deus. Mas primeiro essa palavra precisa borbulhar, essa palavra precisa entrar dentro de você para que você possa alimentar outros. Amém, queridos? Glória a Deus. Que palavra poderosa. Que hoje você possa ser usado onde você for, na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, no Uber, onde você estiver, nas suas células, se você tem célula hoje, onde você estiver. Lembre-se, você é um despenseiro da palavra de Deus. Você é um despenseiro dos mistérios e a palavra de Deus, ela habita ricamente dentro do seu coração. E que a sua fé seja muito edificada e fortalecida nesse dia, para que você possa derramar para aqueles que estão ao seu redor. Amém, queridos? Então, vamos orar, terminando esse momento poderoso. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, Fátima. As pessoas vão conhecer ao Senhor e viver uma nova vida em Cristo Jesus através de você. Nós somos instrumentos poderosos nas mãos do Senhor para derramar da palavra dele na vida das outras pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos finalizar com essa oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus. Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque todos os dias nós temos este maná do céu que é derramado sobre nós. Pai, que a nossa fé seja a cada dia fortalecida, edificada pela Tua palavra. Senhor, a Tua palavra habita ricamente no nosso coração. E que a cada dia, Senhor, nós possamos comer deste alimento sólido. E que este alimento, Senhor, venha produzir transformação dentro de nós. Senhor, que a Tua palavra venha nos nutrir. Que a Tua palavra, Senhor, venha transbordar, nos fortalecer. Pai, não seja apenas uma palavra que venha para conhecimento da nossa mente, mas que seja o Teu Espírito Santo transmitindo um conhecimento revelado, poderoso, eficaz ao nosso espírito. Senhor, que a Tua luz possa brilhar em nós todos os dias, que nós possamos viver com intensidade e realidade a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós valorizamos, nós queremos o discernimento, a revelação poderosa que vem do céu. Nós não queremos, Senhor, andar por esta terra apenas com conhecimento da Tua palavra mental, raso, Senhor, superficial, mas que seja, Senhor, profunda em nós. Senhor, que seja profundo no nosso coração. Senhor, nós valorizamos que haja um discernimento, uma revelação poderosa do céu sobre nós. E eu declaro, Senhor, que somos despenseiros da Tua casa, despenseiros, Senhor, dos mistérios da Tua palavra. E nós vamos repartir da porção do céu que tem sido revelada e colocada em nosso coração. Nós vamos, Senhor, nós vamos repartir com aqueles que precisam. Nós vamos repartir com aqueles, Senhor, que precisam de uma nova vida, com aqueles, Senhor, que precisam da provisão, com aqueles, Senhor, que precisam de uma palavra de ânimo. Senhor, em nome de Jesus, usa-nos, Pai, com poder, usa-nos, Senhor, com discernimento, com revelação, que os nossos olhos sejam abertos para aquilo que o Senhor tem para nós a cada dia, para o chamado do Senhor, Pai, para as nossas vidas. Pai, eu oro em nome de Jesus. Senhor, nós não vamos passar por esta vida sem sermos usados. Nós não vamos passar por esta vida sem termos a revelação, sem que a nossa fé, Senhor, seja edificada. Senhor, nós não vamos passar por esta vida vivendo uma vida superficial e rasa, mas nós vamos viver tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o Senhor colocou isso no meu coração. Nós não vamos viver uma vida rasa e superficial, mas nós vamos viver uma vida plena, completa.
nós vamos viver milagres, nós vamos viver coisas poderosas em Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Que você seja muito abençoado nesse dia, seja muito usado. Abre sua boca, porque você é um despenseiro, e reparte aí aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Amém, queridos? Deus te abençoe, e amanhã nós estamos de volta com o nosso devocional. Um beijo no seu coração.